Boa noite a todos, graça e paz. Eu sou o presbítero Sérgio e gostaria de compartilhar com os irmãos um sermão que se encontra em Mateus capítulo 19, versículo de número 21. Diz assim a palavra do Senhor: Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Amém? Irmãos, o encontro entre Jesus e o jovem rico é um dos diálogos mais profundos e desconfortáveis da Escritura. Notem que ele não procurou Jesus para atacar, mas para aprender. Não perguntou sobre bênçãos, mas sobre vida eterna. Parecia sincero, disciplinado, religioso. Entretanto, apesar de ter guardado todos os mandamentos, faltava ali um caminho, o caminho da entrega total. Para o jovem rico faltava o desapego. Embora ele tivesse cumprido, as leis e os mandamentos, o seu coração estava preso, estava aprisionado aos bens materiais, conforme lemos no versículo de número 21 de Mateus capítulo 19. O interessante e muito importante é que Jesus não ofereceu religião, ofereceu transformação. Jesus não pediu mais mandamentos, pediu o coração. O jovem, ele queria eternidade sem renúncia, céu sem sacrifício e Cristo sem cruz. O que Jesus estava oferecendo àquele jovem, a ele, era o caminho da perfeição que, eu diria, é uma jornada interior guiada pelo amor, pela coragem e o coração. Irmãos, a busca por se tornar semelhante ao Criador exige o abandono do egoísmo e desafia o coração a manter a fé, a humildade, a manter o amor ao próximo. E em um mundo, eu diria, repleto de ilusões, esse mundo em que nós estamos inseridos, revelando a condição em que estava aquele jovem rico. Ele estava preso à ilusão da materialidade. Ele acreditava que cumprir regras externas bastava, mas estava cego. As suas posses, estava cego para o egoísmo e o apego excessivo, às suas posses, o que o impediu de aceitar o verdadeiro tesouro espiritual oferecido por Cristo. Assim, Jesus revelou 6 caminhos espirituais que conduzem à perfeição. Caminhos que continuam desafiando os nossos corações até o dia de hoje. E é sobre isso que iremos tratar hoje nesta pregação. Então, vamos refletir um pouco em relação ao texto, aquilo que o texto nos apresenta, não é mesmo? Primeiro Jesus disse, vai, indicando o caminho da obediência. Ele diz, vai, isso quer dizer que quando nós passamos a conhecer e a andar conforme a palavra de Deus, entendemos que a obediência é um canal que nos aproxima mais de Deus, não é mesmo?
porque nenhum pai fica satisfeito com filhos desobedientes. Então, eu posso afirmar que a perfeição começa com a obediência, uma obediência imediata. Isso nos mostra que obedecer é colocar os pés na direção de Deus, a direção que o Senhor apontou, mesmo quando ainda não entendemos tudo. Essa é uma das maiores demonstrações de fé e confiança que podemos ter. Quando colocamos os pés no caminho que Ele mostra, mesmo com o coração apertado ou sem conseguir enxergar o destino final, e foi assim com Abraão, lembram? Isso significa que estamos escolhendo a confiança ao invés do controle. A obediência, amados, exige movimento. Jesus não diz, pensa, considera ou analisa. Ele diz, vai. Isso quer dizer que a fé que não se move não amadurece. É natural sentir medo ou ansiedade quando a lógica humana não acompanha o direcionamento de Deus. Porém, cada passo dado no escuro, eu diria, confiando na direção dele, transforma a nossa fé em algo muito mais maduro. Irmãos, quando aceitamos que não precisamos entender cada detalhe, substituímos a frustração por uma paz interior inexplicável, porque a obediência é o primeiro teste do coração. Afinal, quem não obedece no início, não persevera no final. Ou seja, ser obediente funciona como um alicerce na fé e do caráter. Porque quando dizemos não às provações iniciais, bloqueamos a transformação interior. Por isso, a fidelidade no pouco é o que sustenta a perseverança diante dos grandes desafios da vida. Então, irmãos, a porta da perfeição se abre para quem dá o primeiro passo. Amém? Segundo passo muito importante, Jesus diz, vende, indicando o caminho da renúncia. Lá no versículo 21, ele fala, vende o que tens, indicando que renúncia revela onde está o verdadeiro senhorio das nossas vidas, né? O jovem não possuía suas riquezas, mas eram as suas riquezas que o possuíam. Essa ordem de Jesus para renunciar significa desapegar-se de tudo o que impedia Deus de ser a prioridade absoluta em nossas vidas, irmãos. No contexto do jovem rico, significava vender suas posses, dar o dinheiro aos pobres e seguir a Cristo. O que revelou que o seu verdadeiro Deus era o dinheiro. Olhem para mim e ouçam o que eu vou lhes dizer. A verdadeira riqueza hoje em dia vai muito além do acúmulo de dinheiro ou bens materiais. A verdadeira riqueza é ter Jesus ardendo em nossos corações, ter tempo livre, saúde física e mental, boas relações sociais e liberdade de escolha sobre a própria rotina. Esta é a verdadeira riqueza. Mas aquele jovem, ele não entendia, porque o seu senhorio era o dinheiro. Renunciar, meu irmão, minha irmã, não é perder, é libertar o coração. Deus não quer tirar algo de nós, Ele quer tirar algo que nos prende, quebrando os apegos que nos aprisionam. Esse processo nos liberta de pesos desnecessários. Afinal, a renúncia não é uma perda, mas um posicionamento que temos que tomar.
É uma forma de trocar sentimentos, desejos momentâneos ou apegos por um propósito maior e pela paz interior. O entendimento é que Deus não retira o que é bom, mas sim aquilo que nos afasta do seu plano, do seu propósito. A renúncia, meu irmão, tem o propósito de aliviar fardos, permitindo que a vida seja preenchida pela graça e por valores mais elevados. Então, renúncia separa seguidores verdadeiros e de admiradores ocasionais. Então, meu irmão, minha irmã, troque seus prazeres pelo propósito, ou seja, abandonar os prazeres do ego pelo propósito de Deus é o que forja a identidade do verdadeiro seguidor. Porque onde a renúncia não existe, a perfeição não floresce. Notem que no contexto bíblico, essa frase ela reflete a ideia de que a verdadeira maturidade espiritual e a semelhança com Cristo não são alcançadas sem sacrifício. A Bíblia ensina que seguir a Deus exige o abandono do ego e dos desejos mundanos. Terceiro passo, Jesus diz, dá, indicando o caminho da generosidade. Dá aos pobres, versículo 21. E o que é ser generoso? O que é generosidade? Generosidade é a expressão prática de um coração livre. Quem dá demonstra que não vive agarrado ao que possui. Esse desapego revela um coração transformado, transbordante em querer dar, seja tempo, seja atenção ou recursos, que traz uma confiança que liberta a alma do egoísmo. Amados do Senhor, a generosidade cura a avareza, a ganância e o apego. Ela desloca o centro do eu para o próximo. Irmãos, ao praticarmos a doação e a partilha, isso nos expande a nossa perspectiva e passamos a focar nas necessidades dos outros, substituindo o ego pelo altruísmo e encontrando maior satisfação na conexão humana. Porque eu diria que doar tempo, doar escuta ou recursos, tira o foco das próprias carências e traz um forte sentimento de utilidade e valor. Amados, a generosidade revela a natureza de Cristo em nós. Generosidade é o idioma dos transformados. Amém? Quarto passo importante, Jesus diz, vem, indicando o caminho da intimidade, no versículo 21. Jesus não chama para regras, mas para relacionamento. Ele quer proximidade, não apenas religiosidade. Ele convida a abandonar o apego material e a viver um relacionamento íntimo, onde a entrega total e a confiança no Mestre vem em primeiro lugar. Ao afirmar que cumpria todas as regras desde a sua juventude, o jovem mostrou que sua religiosidade era apenas uma casca, apenas por fora. Jesus sabia que havia uma barreira invisível entre eles: o amor, as riquezas e o controle da própria vida. O pedido do mestre para que ele vendesse tudo e que o seguisse não era uma cobrança burocrática, mas uma exigência de prioridade. Isso quer dizer que
intimidade exige deixar o que está longe para se aproximar do que é eterno. É um chamado pessoal e profundo que revela onde colocamos o nosso coração. Como está escrito em Mateus 19, capítulo 19, versículos 16 ao 30, que ilustra que a verdadeira intimidade com Deus exige abandonar falsas seguranças para abraçar o eterno. É um chamado profundo e individual que expõe onde realmente depositamos o nosso coração. O jovem tinha uma vida normalmente correta, sim, mas ele foi confrontado com o limite dele, seu próprio apego. Quando Jesus lhe pediu para vender seus bens, a intenção não era apenas uma privação material, mas sim quebrar o que ocupava o lugar central em sua vida. Você está entendendo? O dinheiro e a autossuficiência eram os seus verdadeiros deuses. Percebam que ao se afastar triste, ele demonstrou que estava disposto a negociar a fé, mas não abriu mão de seu controle e do seu conforto. Isso revela, meu irmão, minha irmã, o núcleo do chamado cristão. A entrega não pode ser dividida, meus irmãos. A intimidade exige vulnerabilidade absoluta e é uma mudança de perspectiva, onde o tesouro terreno perde o seu valor diante da riqueza espiritual. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Então, eu entendo, meus irmãos, que quanto mais perto de Jesus ficamos, mais longe do que nos amarra também ficamos. A fé cresce onde a presença de Cristo é prioridade. Em Tiago, capítulo 4, versículo de número 8, destaca Deus como a nossa prioridade máxima. Quando Cristo é o centro da vida, o peso das amarras, elas diminuem. O Evangelho enfatiza que a verdadeira liberdade não está apenas em uma proximidade física, mas em um relacionamento de entrega e obediência diária, contínua. Quarto passo. Jesus disse: segue-me, versículo 21, mostrando o caminho do discipulado. E o que é discipulado, irmão Sérgio? Discipulado é viver atrás das pegadas de Cristo. Não é apenas admirá-lo ou imitá-lo. O discipulado exige uma entrega incondicional, onde viver atrás das pegadas de Jesus significa desapegar-se daquilo que impede o seguimento. Por exemplo, o jovem acreditava que cumprindo os preceitos morais, desde a sua juventude, acreditava que a vida eterna era uma conquista baseada no mérito das suas posses e boas ações. Jesus o amou e o coração daquele jovem expôs o seu verdadeiro ídolo, a riqueza material. Era o apego que o impedia de caminhar livremente nos caminhos de Cristo. Precisamos, irmãos, ter esse entendimento de que seguir envolve continuidade. Não basta um encontro como o do jovem rico com Jesus. É preciso caminhada diária, aprendizado constante e fidelidade intensa. Precisamos entender que seguir a Jesus exige uma ruptura com os próprios termos e uma entrega total. E no caso do jovem rico, ele buscou a vida eterna, mas recusou o discipulado. A história, meu irmão, minha irmã, ilustra que a salvação não se conquista por um momento de decisão isolado, mas por uma caminhada diária de renúncia e dependência contínua, porque seguir Jesus redefine direção, identidade e propósito. Não existem grandes homens de Deus,
Não. Apenas homens fracos, sustentados por um grande Deus. A caminhada diária e o desapego nos ensina que para seguir a Jesus é preciso carregar a cruz, meu irmão. Diariamente, continuamente. O desafio de vender os seus bens e dar aos pobres não foi uma regra universal para todos os cristãos. Não, mas um diagnóstico específico para aquele jovem. O dinheiro havia se tornado um ídolo, um obstáculo entre ele e Deus. Irmãos, seguir a Jesus é uma transformação que vem de dentro para fora. Eu estou sempre falando isso. Exige colocar Deus em primeiro lugar todos os dias, aprendendo os valores do reino que contrastam diretamente com a lógica de autossuficiência e acúmulo do que o mundo oferece. Eu diria que o apego aos bens materiais hoje afasta o ser humano dos propósitos de Deus, promovendo o individualismo e a idolatria ao dinheiro. Pessoas que são apegadas ao dinheiro, pessoas que estão vendo que o irmão, aquela pessoa está precisando de ajuda, está precisando de um alimento em casa, aquela pessoa está com a sua despensa vazia, mas é incapaz de praticar boas ações, é incapaz de ter empatia pelo próximo. O ensinamento bíblico adverte que o acúmulo cego gera ansiedade e egoísmo, meu irmão, cegando a pessoa para a partilha e colocando o coração onde não há segurança verdadeira. O discipulado transforma o coração e modela a vida do indivíduo. Vocês estão entendendo a mensagem? Sexto passo e último. Jesus disse: terás um tesouro no céu, indicando o caminho da recompensa. Versículo 21. Deus não fica devendo nada a ninguém, meu irmão. Toda renúncia na terra se transforma em um tesouro no céu. Sabem por quê? A salvação não se conquista apenas por obediência às leis, mas por entrega total. Ter um tesouro no céu significa trocar a segurança ilusória do dinheiro terreno pela riqueza espiritual, amor ao próximo e comunhão com Deus. A recompensa eterna redefine o que realmente vale a pena. Quem foca no céu vive leve na terra, porque o verdadeiro tesouro refere-se às recompensas espirituais e à eternidade com Deus. Oh, aleluia! Esse é o verdadeiro tesouro. Elas são adquiridas através da generosidade, desprendimento e amor, enquanto o dinheiro na terra é passageiro e não garante a vida eterna, de forma alguma. A recompensa é promessa para quem escolhe o caminho da obediência total. A fé mais preciosa sempre triunfa nas adversidades, meu irmão. Você pode estar passando por inúmeros problemas na sua vida, mas se você tiver fé e se manter ali com fé, com esse propósito, saiba que a vitória vai chegar uma hora nas suas mãos. Essa é a recompensa. Isso significa uma rendição total. Quando Jesus pede ao jovem que venda seus bens e o siga, o teste exigia priorizar a aliança com Deus, acima do conforto, acima do dinheiro, acima dos status, provando a disposição para o sacrifício e a verdadeira obediência. Irmãos, a promessa de um tesouro nos céus é
destinada àqueles que confiam inteiramente na graça e estão realmente dispostos a renunciar a qualquer coisa que tome o lugar do Criador em nossos corações. Sabe por quê? Porque quem vive para a eternidade nunca lamenta o preço pago. E eu concluo essa pregação dizendo que o jovem rico foi chamado, mas não respondeu. Foi convidado, mas não se rendeu. Ele queria a vida eterna sem renúncia terrena. Jesus queria a prioridade máxima daquele jovem. O chamado era para uma mudança de vida radical, substituindo a confiança do dinheiro pela confiança absoluta em Jesus Cristo. Porém, a tristeza do jovem ao ir embora mostra o grande conflito que ele vivia. Ele queria a vida eterna, mas não estava disposto a abrir mão do seu estilo de vida luxuoso e da sua autossuficiência. Precisamos, meus irmãos, abandonar tudo o que nos impede de seguir a Cristo plenamente, abraçando a obediência, a renúncia, a generosidade, a intimidade, o discipulado e o foco na recompensa eterna. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, olha para nós, Senhor, com o mesmo olhar e com o mesmo amor como tu olhaste para o jovem rico. Liberta o nosso coração, ó Pai, do apego aos bens materiais e dá-nos a coragem de escolher a Ti como nosso maior tesouro, renunciando a tudo que nos afasta do Teu reino. Eu oro e agradeço em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E todo o povo de Deus diga amém e amém. Que essa palavra caia em boa terra, que ela venha germinar, dar bons frutos. Eu sou o presbítero Sérgio Osta, congrego na Igreja Evangélica Comunidade Vida. Amém? Que vocês tenham num início de semana abençoado. Hoje é domingo e eu desejo a todos uma semana muito abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus. Obrigado.